Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui hoje para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro de estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós atualmente estamos estudando a obra O Homem Integral e hoje nós vamos nos dedicar ao capítulo de número 23, O Problema do Espaço. Nas traduções mais recentes, esse tema está dentro do bloco Maturidade Psicológica. A gente iniciou o estudo do Homem Integral nesse ano, no dia 3 de janeiro. Sempre dizemos que não é nosso propósito aqui um curso teórico ou de formação sobre psicologia ou psicanálise ou psicoterapia de grupo. O assistir os vídeos também não substitui o processo de psicoterapia individual. Aqueles que se sentirem interessados, o link da obra se encontra na descrição desse vídeo e também pela editora Leal, ligada à Mansão do Caminho. Então, é sempre muito bom quando a gente conta com os comentários e questionamentos de vocês. Fiquem à vontade para poder formular as suas questões. A leitura prévia ao vídeo, em geral, ajuda, né, para que a gente possa desenvolver esses raciocínios. E sintam-se à vontade, porque o nosso propósito é fazer o estudo da psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, que tem por objetivo favorecer o nosso amadurecimento psicológico e evolução espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos e convidados à reflexão em torno do Evangelho e das suas lições de amor, disciplina, autopercepção e perseverança no bem. E aqueles que se sentirem à vontade, fiquem tranquilos para participar conosco com comentários, perguntas ou colocações. Pedimos apenas evitando detalhes da vida pessoal própria ou de outrem, e sempre no início de cada vídeo nós faremos essa abordagem. Tudo bem? Então, para que a gente possa começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre de infinita bondade e misericórdia, nós nos reunimos aqui neste momento diante de vós com o objetivo de reflexionar sobre os teus ensinamentos, para que possamos nos tornar seres humanos melhores. Vem ter conosco, pela necessidade que temos. Abençoa-nos, protege-nos, ilumina-nos, inspira-nos nos teus caminhos de paz e de misericórdia, para que possamos ser servos leais do teu amor, hoje, agora e sempre. Que possamos testificar o teu Evangelho, aprofundando os nossos conhecimentos na psicologia espírita, nos entendendo, nos observando, para que em breve possamos nos unir a vós. Que o Senhor seja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, como é hábito, né, nos nossos estudos da série psicológica, vamos iniciar com um preâmbulo. Esse capítulo sobre o problema do espaço fala sobre algumas questões sociológicas, né? Além das psicológicas. Então, assim, Joana não nos cansa de surpreender. Ela sempre propõe reflexões muito profundas a respeito das mais diversas dimensões do ser humano, né? Com ela, nós aprendemos muito. E assim, talvez esse seja um dos motivos da profunda admiração que todos nós temos por ela, por sua obra, né? Ela é realmente, assim, admirável. E mais do que um esforço intelectual, né? É uma admiração pelos valores morais que ela impregna dos seus raciocínios. Então, ela nos ajuda a entender-nos enquanto criaturas humanas, ajuda a gente a se conscientizar desse processo de cristianização, sem culpa, né, sem remorso, para que a gente possa ir aos poucos e entender como é que a gente se comporta. Então, para fazer um pequeno preâmbulo, eu optei compulsar a obra de Alfred Adler, A Ciência da Natureza Humana, uma obra muito interessante. Ela não é uma obra fácil, não há nenhum conceito excessivamente rebuscado, mas Adler, ao fundar a sua psicologia individual, a gente vai falar um pouco sobre ele, mas depois dele beber, né, dos conhecimentos da psicanálise,
ele cria uma teoria interessante para explicar a nossa natureza. Nessa obra ele fala sobre alguns tipos de caráter humano, fala um pouco da infância, né, da nossa formação subjetiva, do psiquismo e suas dimensões e interações, né? Então, vamos resgatar dele algum conhecimento a fim de fazer uma contextualização com aquilo que está sendo trazido na obra de Joana. Alfred Adler nasceu em 1870 e faleceu em 1937. Ele foi psicanalista, mas rompeu com Freud e acabou criando uma linha teórica específica chamada de psicologia individual. Ele foi médico e psicólogo austríaco. Ele era filho de judeus imigrantes húngaros e desde criança sempre foi muito debilitado fisicamente. Adler tinha um raquitismo muito proeminente. Não era incomum ter várias dispneias quando criança e psicologicamente também frágil. Ele era super protegido pelo seu pai e desprezado pela sua mãe. Então, quando adulto, ele se forma, integra, logo nas primeiras formações das reuniões da Sociedade Psicológica das quartas-feiras, né, o famoso e primevo Círculo de Transmissão e Discussão Psicanalítica, que inclusive serviu de modelo para a IPA, a Associação Psicanalítica Internacional, e ele ficou nesse grupo mais ou menos de 1902 a 1911, que foi quando ele rompeu com Freud. Ele deixou a sociedade por divergências sobre concepções teóricas inconciliáveis. Inclusive, Freud escreve alguns textos em que ele faz um tributo a Jung e Adler, né? Aqueles famosos que fizeram a dissensão, né? Que fizeram a separação da psicanálise. Ele escreve em O Movimento da História Psicanalítica, a história do movimento psicanalítico, escreve Introdução ao Narcisismo, em que ele vai buscar o repositório teórico para poder fazer frente, né, a Adler e a Jung e outras obras. Mas, assim, os principais temas inconciliáveis são as bases da psicanálise, do tipo, não aceitar o papel do mecanismo do recalcamento, né, o papel da libido no funcionamento psíquico, dentre outras questões, né. Para Freud, Adler acabou se apegando demais às questões biológicas ou biologizantes. A sua teoria, em certos momentos, ela é bem biologizante, bem corpo a corpo, né? E a diferença dos sexos num sentido social. E ele valorizava também excessivamente a noção de inferioridade, talvez um reflexo da sua experiência pessoal, né? Mas Adler é um pensador interessante para a gente reflexionar sobre a questão da competitividade, a busca do espaço, a briga de poder e a contramão do poder em relação ao amor, parafraseando até Carl Gustav Jung, né? Então, a ciência da natureza humana, ela foi a primeira obra dele depois de fundada a psicologia individual. E a psicologia individual funcionou como um método psicoterapêutico interpretativo, olha aí as bases da psicanálise, né, que também é um método interpretativo por excelência, sobre a natureza e a conduta humana. Então vamos ver aqui alguns trechos da obra para a gente pensar o problema do espaço. No capítulo 2, Aspectos Sociais da Vida Psíquica, nessa obra de Adler, A Ciência da Natureza Humana, no item 3, Segurança e Adaptação, Adler vai dizer: o homem, sob o ponto de vista natural, é um organismo inferior. Esse sentimento de inferioridade e insegurança atua como estímulo permanente para a descoberta de melhores meios de adaptação à natureza. Este estímulo também desenvolveu no homem a precaução e a previdência, até chegar à evolução do psiquismo como pensamento, sentimento e ação. Como a vida social desempenhou um papel essencial neste processo de adaptação, o órgão psíquico, desde o começo, deve levar em conta as condições da vida em comum. Todas as suas faculdades se desenvolvem numa base idêntica, a lógica da vida social.
Então, Adler está falando coisas aqui muito importantes para a gente. Primeiro, ele retoma o instinto gregário, o mesmo instinto gregário que Freud vai retomar em muitas das suas obras, como Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele toma, né, de Trotter, e vai falar que nós somos seres sociais, que a gente se constitui em contato com o outro. Nenhuma novidade, né, para psicanalistas e para não psicanalistas também. Só que o intrigante é que ele fala que o homem, do ponto de vista natural, é um organismo inferior. Assim, se a gente, né, tem um organismo tão bem acabado, tão perfeito em suas manifestações, cheio de intricados processos, né, de defesa, readaptação, né, maleabilidade, como assim inferior? O que ele está querendo dizer é que, do ponto de vista natural, ou seja, em relação aos nossos automatismos, nós somos menos adaptáveis do que os próprios animais ditos irracionais. É como se eles, ao sabor da própria natureza, né, pelo instinto, pudessem se adaptar a situações diferentes através de um processo de seleção natural que demandasse menos da volição, como é o caso da natureza humana. Então, um organismo inferior nesse sentido. Aqui a gente já viu o aspecto biologizante, né, que a gente falou sobre Adler. Mas, independente dessa posição, é interessante ele falar sobre esse sentimento, né, de inferioridade e insegurança que acaba fazendo com que sejamos estimulados a nos adaptar à natureza. Então, a gente sempre está buscando pertencimento, sempre está buscando aceitação, ser alguém que faça a diferença naquele círculo social. E que muitas vezes esse sentimento de insegurança e de inferioridade nos faz agir com precaução e previdência, até por um instinto de conservação. E com o tempo, o psiquismo age e a gente vai desenvolvendo pensamento, que é uma característica humana, né? O sentimento e a ação. E isso só faz sentido porque nós convivemos com outrem. Então, a vida em comum, a lógica da vida social, também contribui para o nosso amadurecimento. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente for abordar de um ano o problema do espaço, a gente vai ver que o problema não é a convivência em comum. O problema é a maturidade psicológica que ainda não está desenvolvida o suficiente para nos facultar ter uma boa convivência em comum. Então vamos para a segunda citação aqui de Adler. O desenvolvimento da lógica, diz ele, que pela sua natureza é necessariamente de aplicação universal, é um instrumento do desenvolvimento individual. Outro instrumento da vida social é a palavra articulada, esse milagre que distingue o homem de todos os outros animais. O fenômeno da palavra, cujas formas claramente indicam sua origem social, não pode ser separado desse mesmo conceito de utilidade universal. Isso é super bacana. O desenvolvimento da lógica tem a ver com o nosso racionalismo, com o fato da gente ter a capacidade de pensar. E isso tem aplicação universal porque todos os seres humanos pensamos. E isso tem toda a relação com o nosso desenvolvimento individual. Porque é graças à nossa posição no mundo de seres pensantes que a gente consegue tomar decisões e utilizar o nosso livre-arbítrio com o objetivo de nos constituir. Uma outra questão é a palavra articulada, a linguagem, né? A gente sabe sobre a apoteose da linguagem dentro da psicanálise, o fenômeno da palavra, não apenas daquilo que está presente no discurso, mas também nas entrelinhas, que faz parte também da linguagem. Ela é o que nos distingue como seres humanos e tem um conceito também de utilidade universal inquestionável, porque é através das palavras que nós nos posicionamos, nos revelamos, nos colocamos, nos entendemos e conseguimos nos aperfeiçoar dentro das relações, nos constituir dentro das relações. Vamos para mais uma e última citação de Adler, no capítulo 4.
quando ele fala outras manifestações do caráter, no item 7, capricho e temperamento. Nessa obra de Joana de Ângeles, ela aborda com muita veemência a característica irascível e irritadiça de alguns que vivem no problema do espaço e não conseguem ter uma solução, uma resolução dos seus conflitos. E acabam transferindo para o outro todas as responsabilidades que lhes cabiam. Então, isso diz mais respeito a um caráter, a uma personalidade individual, do que propriamente ao problema do espaço. A gente vai entender isso melhor. Então, referenciando Adler, a atitude caprichosa e o temperamento não são coisas que se herdam. Elas se manifestam nas naturezas grandemente ambiciosas e, por isso mesmo, hipersensíveis, cuja insatisfação na vida se manifesta por meio de evasões de toda espécie. Sua hipersensibilidade parece-se a antenas de insetos. Com elas, tateiam e pressentem cada nova situação antes de a enfrentarem. Então, ele está falando sobre o capricho e as pessoas temperamentais, caprichosas e temperamentais. A hipersensibilidade, o melindre, que as faz evadir de situações que não conseguem resolver. Então, ao invés de trabalhar para estar naquele momento e crescer com aquela proposta de conflito, se evadem, né? Saem correndo daquela situação, evitam, cortam os laços. É um pouco da fluidez de que Zygmunt Bauman denuncia, né, na sociedade pós-moderna. Então, isso também é importante para que a gente possa pensar o problema desse espaço, que não é um espaço físico, nem propriamente virtual, mas um espaço social. E agora, eu trago aqui mais uma citação, não de Adler, mas da sociologia, para a gente entender o espaço social. Que conceito é esse? Esse é um conceito sociológico. Então, o espaço social nos leva ao entendimento das nossas relações com os indivíduos. Esse termo ganhou abrangência a partir do conceito apresentado pelos sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Raymond Ledru, e do sociólogo alemão Georg Simmel. A noção do espaço social, ela é atravessada pela cultura. Então, não é um conceito estático. É um conceito que abarca as interações entre o lugar, o social e o cultural. O espaço cultural é composto a partir de dinâmicas relacionais de proximidade ou de distância, contemplando hierarquias, etnias, situações econômicas, diferenças sociais. Então, a sociedade, dessa forma, seria um grande campo de forças onde os indivíduos estamos socialmente posicionados em nossas dimensões interpessoais. E o espaço social pode vir a se materializar num espaço físico, porém não necessariamente. Segundo Pierre Bourdieu, o espaço social é esse lugar onde as identidades individuais podem ser desenvolvidas. Portanto, se trata de um conceito multidimensional, em que os processos não se limitam a uma representação unicamente hierarquizada, mas tem várias dimensões. É também um conceito relacional, em que a gente precisa trabalhar com certa relatividade e não tem valor absoluto. E um conceito dinâmico, em que as posições dos sujeitos são mutáveis e reclassificáveis, e isso muda a noção do espaço social. E agora a gente vai recorrer ao mestre dos mestres, a Jesus. Lucas, capítulo 10, versículos 2 a 12. Quando Jesus apresenta a missão dos 72 discípulos, ele vai dizer: E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem,
pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já é o reino de Deus chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Por que que eu trouxe esse texto? Para falar sobre o problema do espaço. Jesus aqui está preparando os futuros apóstolos. Ele começa dizendo que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. E aí algumas pessoas acham isso estranho. Mas como assim? No Espiritismo, por exemplo, né, na seara espírita, a gente vê tantos obreiros, tanta gente trabalhando. Como assim a seara é grande e os obreiros são poucos? Aqui a gente não está falando de qualquer obreiro. A gente está falando dos obreiros sinceramente sintonizados com a obra. Aqueles que realmente estão afinizados com a proposta de dar de si mesmos, de muitas vezes serem contrariados, com o objetivo de propagandear o evangelho. Aqueles que se doam. Porque a proposta do Cristo é que os obreiros funcionem como cordeiros ao meio de lobos. Numa linguagem superficial, uma leitura superficial, é como se Jesus estivesse promovendo uma grande carnificina. Imagine mandar os cordeiros no meio de lobos. Mas, na verdade, é a figura da inocência, da brandura, em meio daqueles que querem atacar. E Jesus lembra para eles não levarem nada consigo, nem bolsa, nem alforje, nem alparcas, nem saudar ninguém pelo caminho. Lógico que isso não é ao pé da letra, mas indica que não se distraia e que não queira nada para si, não busque nada para si. Isso é interessante a gente pensar. Quantas vezes a gente trabalha, nos dizemos trabalhadores fiéis do Evangelho de Jesus, mas buscamos algo para nós. E colocar-se sempre numa posição que seja uma posição de entrega, ou seja, ele fala, quando entrares numa casa, dizei paz seja nesta casa, ou seja, a gente levar o melhor que a gente tem, os nossos bons votos, os nossos bons propósitos. E se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, ou seja, se houver ressonância de propósitos, haverá uma identificação natural, haverá um movimento de simpatia. Senão, a paz voltará para vós. Ou seja, quem se ilumina é quem dá. Receber é, muitas vezes, acréscimo de responsabilidade. É receber algo que talvez a gente nem mereceria, mas precisava naquele momento. Então, pensar sobre esse trecho dentro dessa abordagem que a gente está fazendo do problema do espaço, primeiro, considerar que há espaço para todos, que o nosso espaço não precisa apagar a luz de ninguém, que a nossa luz, ela tem independência, e essa independência é cultivada à medida que a gente esteja disposto a dar, como ovelhas em meio de lobos. E que a gente não faça disso a criação de dissensões, como disse o Cristo. Se chegardes em qualquer cidade e não vos receberem, saiam pelas ruas, dizendo que até o pó sacodem sobre vós. Ou seja, sair sem buscar confusão, deixando ali tudo que dali, eventualmente, você tenha pegado, simplesmente seguindo adiante. Então agora, meus amigos, a gente consegue adentrar no texto de Joana de Ângeles, em que a gente vai falar um pouco sobre a psicogênese dos sofrimentos pelo problema do espaço e qual a relação que isso tem com a maturidade psicológica do homem. Joana inicia o capítulo dizendo que o espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Então aqui
Nos parece que Joana está falando de um espaço físico, mas também de um espaço social, como esse conceito sociológico que a gente apresentou. Então, ela inclusive vai fazer a gente pensar que, numa área extremamente circunscrita, o nosso nível de estresse atinge um índice alarmante, quase insuportável. E a gente acaba despontando com agressividade em meios de luta, uma ferocidade quase animalesca que por vezes nos leva à autodestruição. Eu recomendo muito um filme intitulado Medianeiras, em que o cineasta, né, o diretor e roteirista, fala sobre como a arquitetura das cidades muda a nossa posição espacial, física, e também a forma como a gente se relaciona. A gente vivendo dentro de caixinhas de fósforo. Imagine agora na pandemia que a gente está nas nossas caixinhas, inevitavelmente por mais tempo, né? Aqueles que têm essa condição. A gente se sente mais preso, como se fosse um animal acuado, encurralado, enjaulado. E isso nos leva naturalmente a ter uma agressividade maior, que é uma espécie de transgressão a esse movimento coercitivo, de coartação da nossa liberdade. Ela também vai dizer que é por conta disso que em regiões superpopulosas é muito difícil pensar na manutenção do respeito pela criatura humana, justamente por essas necessidades mais básicas que não estão sendo respeitadas, como se fosse uma reação extremamente impossível de deter, né? E aí Joana vai falar que a diminuição do espaço acaba nos retirando a liberdade, restringindo-a, e o impacto emocional que isso tem sobre os sujeitos. Inclusive, ela nos fala sobre a promiscuidade no relacionamento das pessoas e o desrespeito mútuo, que é a infração em uma das bases mais importantes da convivência, né, que é o respeito. O respeito é o passo fundamental para a saúde de todas as relações. Então, quando a gente sente o nosso espaço invadido, é como se tivesse uma reação explosiva de proteger aquilo que é nosso, que é basilar, e muitas vezes isso acaba repontando numa agressividade, assim, quase impossível da gente entender. Joana também vai nos dizer que, inconscientemente, a preservação do espaço se torna um direito de propriedade, que adquire valores crescentes em relação à sua escassez e localização. Ou seja, enquanto nós estamos tateando no contato com o outro, a gente ainda está fazendo a delimitação do nosso próprio espaço. Nós tentamos entender o que é o meu espaço íntimo, qual a distância do outro que eu desejo me manter, o quão próxima eu posso ser, quais são as atividades que eu faço em conjunto, limites entre o público, o privado, o meu espaço íntimo, né? Tudo isso é fruto de uma construção. É uma construção que passa pela cultura, que passa pela minha condição, condição de raça, condição financeira, condição social, condição cultural. Então, ela acaba atravessando as diversas dimensões do ser humano. Mas o que acontece? Em alguns de nós, esse medo, essa ansiedade para preservar o nosso espaço, como se fosse um direito inalienável que nós temos, porque essa noção de espaço tem uma relação íntima com a noção de liberdade, às vezes a gente deseja deter, por todos os meios, a manutenção da posse, não apenas do nosso espaço, mas também do espaço do outro. É um modo da gente lidar com aquela insegurança que Alfred Adler nos fala. Lembra que a gente fez a citação e ele disse que uma das características do ser humano, né, é ter a sua insegurança, a sua inferioridade, e com base nisso se tornar mais previdente, ter mais precaução. Por vezes essa precaução muda de dose e acaba sendo exacerbada. E ao invés de ter apenas uma precaução e prevenção, a gente transfere isso para a manutenção da posse do outro, a dominação do espaço adquirido do outro. E aí a gente tenta enveredar naquele espaço que é do outro, né? Às vezes a gente faz isso de forma inconsciente,
quantos amigos, eventualmente, né, a gente não pode ter aquele amigo que sempre gosta de adentrar um pouco mais nas nossas intimidades, a pretexto de ajudar, para querer saber, curiosidade, invadir o nosso espaço. E a gente se sente meio invadido mesmo, né? Se sente assim, desconcertado, incomodado, pelo fato de não querer abrir certas coisas porque faz parte do nosso espaço. Mas a vida em sociedade pressupõe que os nossos espaços se toquem em algum momento, que não quer dizer desrespeito, mas quer dizer estímulo à convivência pacífica do diferente. E isso tem a ver também com posse, porque muitas vezes há uma tendência por parte de alguns de perder a própria vida pelo que gostaria de possuir, nutrindo uma ganância muito desmedida, só para tentar se sentir mais seguro. Na verdade, o grande equívoco é que a gente acaba colocando a nossa fortaleza no campo exterior, quando deveria ser autocentrado. Então, no relacionamento social, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós não devemos ultrapassar os limites do direito do outro, do seu espaço, tanto físico quanto mental, como social. Porque se for assim, a gente pode, inclusive, ameaçar a sua integridade e intimidade. A gente não preserva a sua liberdade, né? Que é conferida pelo pai. E a sua independência também de ser e agir. Então a gente tem que deixar, como a gente costuma dizer, o outro livre para ter as suas convicções, opiniões, ainda que ele mantenha uma relação conosco, parental, de filho, marido, né, cônjuge, pai, mãe, ou qualquer relação mais colateral. Independente do tipo de relação, a gente não detém domínio sobre o outro, ele precisa do seu espaço. E esse espaço é fundamental para que o ser humano possa se constituir subjetivamente. Porque é nesse espaço que surgem os pensamentos, sentimentos e ações que Adler também nos falou no nosso preâmbulo. E Joana também vai falar que quando os sentimentos afetivos irrompem e ele deseja repartir sua liberdade com a pessoa amada, né, falando de um sujeito, naturalmente espera compartilhar dos valores que ela possui, a pessoa amada, numa substituição automática daquilo que irá ceder. Trata-se de uma concessão-recepção, gerando uma ação cooperativista. Então, efetivamente, a grande maioria de nós espera amar para ser amado, ceder para ter também do outro a cessão, em generalidade, nos mesmos pontos que a gente efetivamente quer, né? Então, por exemplo, eu tô com essa minha garrafinha, né, que é uma garrafinha que eu gosto muito, e eu dou ela para você, porque eu também espero que você tenha algo de que você goste muito e ceda para mim. Algumas pessoas acham que isso é prova de amor, o fato de corresponder, assim, em igualdade de condições àquilo que a gente faz. Mas será que é isso mesmo? Porque os nossos sentimentos, eles são manifestados de tantas formas, e cada um de nós temos uma subjetividade tão particular nesse sentido, né? Por vezes, um ato assim que poderia ser uma grande demonstração de afeto, como um presente muito caro, não tem nenhum sentimento envolvido, né? E algo mais simples, que demonstra apenas uma lembrança, pode ter uma significação sentimental muito maior. Outras vezes, a pessoa que ama não acha que demonstração de amor é ceder aquilo que é mais importante para si, porque assim ela vai, de certo modo, se destituir um pouco das coisas que gosta. Mas ela pode ceder do seu tempo, da sua atenção, que também é algo de si. Então, esses caminhos, eles são, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente faz apologia à imaturidade psicológica, né? Dando uma continuidade em relação a esses processos. E aí é interessante a gente pensar que é lógico que a fase de encantamento ou de paixão oblitera um pouco a nossa razão, e após um tempo de adaptação, vai vir aquele momento da convivência mais agradável, emocionalmente retributiva, em que a gente se coloca
na relação de um modo mais tranquilo, mais pacificado. Mas em nenhum momento isso deve implicar em ameaçar o nosso espaço, mas em compartilhá-lo. Eu não sei se vocês conhecem, mas para mim o melhor exemplo disso são as ligações covalentes em química. Eu não sou especialista, mas vou me aventurar aqui, né, pela lembrança, de falar um pouco dessas ligações covalentes. Quando eu tinha aulas de química, eu achava aquilo o máximo, que a gente estudava sempre ligações iônicas e ligações covalentes, né? As ligações covalentes, elas são um tipo de ligação chamado de ligação molecular, em que há um compartilhamento de elétrons, né? A gente tem na química esse compartilhamento de elétrons entre os átomos com a finalidade de formar moléculas estáveis. Então, tem as ligações iônicas, em que necessariamente o átomo precisa perder ou ganhar elétrons para que ele possa estar estável. Na covalente, não precisa nem perder nem ganhar. Há um compartilhamento, que em geral são ocorridas as ligações covalentes entre não metais, os chamados ametais, né? Ou seja, é uma forma de compartilhamento de elétrons para obter a estabilidade. E nas relações deve ser a mesma coisa. Eu não preciso necessariamente me sacrificar para estar numa relação, né? Estar numa posição de quem ganha ou quem perde. A coisa não é matemática, dou um para receber um. Nem deve ser assim de um completo sacrifício por uma das partes, né? Para apenas adular a outra. Deve ser sempre um compartilhamento, em que os dois na relação ganham. E assim o espaço pode ser compartilhado sem necessariamente que a gente se sinta invadido. Ou postergue, né, estenda o nosso espaço a dimensões muito grandes a ponto de constranger o outro. Joana vai dizer que nos relacionamentos das pessoas imaturas, os espaços são de imediato tomados e preenchidos, tornando a convivência asfixiante e insuportável, logo passam as explosões de desejo ou os artifícios da novidade. Então, não adianta. Porque num relacionamento em que vige a imaturidade psicológica, esses espaços são tomados, parece com o Império Romano, né? Tomando ali os espaços e levando aqueles que eram filhos da terra como cativos, né? E escravos. É o surgimento, por exemplo, de discussões por motivos fúteis, que na verdade escondem as reais causas de inquietude, o surgimento de mágoas e rancores que apartam os indivíduos, como se a gente tivesse num contexto beligerante, né, numa guerra armada mesmo. Então não precisa ser assim. Nas afeições, diz Joana, de pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre a do outro. Há sempre um bom entrosamento, que sugere a eleição da sugestão melhor. Eu costumo dizer que a gente precisa repensar o relacionamento onde impera a crítica, a falta de incentivo, em que o diálogo cessou e se tornou impossível estabelecer um consenso que vise atingir uma solução que seja melhor para todos os envolvidos. Então, se a gente tiver um relacionamento onde há o entendimento, o incentivo, o diálogo franco, que sempre torna possível estabelecer uma solução que seja melhor para todos os envolvidos, esse relacionamento deve ser valorizado. Então, nesses relacionamentos mais maduros, não há um desejo de predomínio sobre o outro, né? Não há tentativa de submeter quem quer que seja ao nosso talante. A satisfação dos nossos caprichos num relacionamento mais infantilizado acaba pressionando a liberdade individual do outro, estimulando reações de malquerença que fatalmente provocará a explosão do outro. Então, Joana vai nos dizer também que o afeto, ele se conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais, que substituem os espaços físicos cedidos, ampliando-se os limites de confiança, que permite o trânsito tranquilo na sua e na área do ser amado, que não obstaculiza o acesso, o que é evidentemente de natureza recíproca. Ou seja, as coisas se adaptam quando a gente compartilha. Não precisa fazer demarcações de fronteiras, né? Aquela distribuição de terras, de lotes, em que a gente não pode cruzar os limites disso. Esses limites podem ser extensíveis,
É lógico que cada um precisa do seu espaço emocional, do seu espaço social, né? Tem os seus próprios limites, coisas que são inconciliáveis, mas aos poucos isso vai sendo dilatado. E fatalmente aquilo que a gente doa consegue ser compensado pelo afeto cultivado. Porém, a personalidade infantilizada demanda o espaço que é do outro como prova de dedicação, prova de fidelidade, prova de amor, para não se sentir rejeitado, mas sem o consequente contributo de ceder um pouco de si mesmo. Essa condição acaba limitando esse fluxo afetivo, escondendo por vezes uma tendência manipuladora de querer subjugar o outro aos seus próprios caprichos, e que acaba sendo reflexo de uma grave insegurança individual, de uma ambição atormentada, que se resume em ter o poder sobre o outro e não de amá-lo. Ou seja, uma incompatibilidade de temperamentos que acaba funcionando como resultado desses jogos de caprichos, que a gente parece fazer parte de peças de tabuleiro com uma meta menos nobre que não a edificação de uma relação bem sustentada, amadurecida, né? Que nos leve ao melhor conhecimento de nós mesmos. Joana também vai dizer que a vida feliz é um dar, um incessante receber, e que a gente deveria ficar menos preocupado em querer as retribuições do nosso afeto e mais preocupados, ou melhor, e mais interessados a entrar nesse fluxo da vida, né? É interessante a gente perceber que isso não quer dizer que nós precisamos nos manter na relação sozinhos, porque por vezes apenas uma das partes investe, estimula e encoraja para poder aquele desenvolvimento dar certo, né? E às vezes a gente está sozinho nisso. Mas que toda doação deve ser gratificante em si, sem necessariamente esperar o eu também, né? Que a oferta deve carregar a satisfação em si, uma forma de gratulação nela mesma. Porque quem recusa a distribuição é quem carrega o problema, é quem padece, segundo Joana, da hipertrofia da emoção retribuída, é quem é carente, mesmo tendo a posse do excesso. Então, que a gente se sinta feliz em dar, se sinta feliz em proporcionar algo de positivo, de agregador, de edificante, e consiga perceber nesse próprio gesto a retribuição, o feedback, a retroalimentação para fazer cada vez mais. Como Joana vai nos dizer, somente doa, cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido, realizado. Aquele que não tem se sente inseguro de dar, porque não possui o que tem, é possuído pelo que tem. E assim não consegue abrir mão, porque se sente absurdamente ansioso por ter que ceder daquilo que efetivamente sabe que irá lhe fazer falta, por aí, porque ainda não é seu. Aquilo que nós damos é nosso, é conquista. E assim nós somos livres, porque aquilo não nos detém, já é uma virtude nossa, né? Já é um patrimônio do nosso eu. E assim a gente é capaz de prosseguir planificados, mesmo quando não recebe de volta a doação que fizemos. Ou quando a gente parece ter perdido o investimento. Uma coisa que ocorre com muita frequência é, por exemplo, numa distribuição de algum provimento material nas ruas, por vezes, a pessoa que recebe não está em condições de agradecer. A gente não sabe dos padecimentos, dos tormentos, dos sofrimentos daquela pessoa. A gente não sabe psicologicamente como ela anda. A situação de extrema carência acende em nós algumas defesas bastante agressivas. E tem algumas pessoas que vão para as ruas para dar algo que se sentem ofendidas por não receber o obrigado, ou por serem tratadas mal. Mas a gente precisa ir mais ou menos preparado, não é que a gente vai ser saco de pancadas, mas a gente precisa estar mais ou menos preparado para o fato de que aquele que recebe
nem sempre vai ter o sentimento de gratidão. E ele não é essencialmente importante. É importante para a pessoa, que infelizmente ainda não desenvolveu esse sentimento de gratidão. Mas para nós, o que importa é a oportunidade que a gente tem de doar, de dar algo de nós mesmos, de colocar a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso investimento em algo que a gente sabe que é relevante para a vida do outro, mesmo que o outro não perceba essa relevância, ou até repugne. O investimento de amor é nosso. E quem ama é que se enriquece. Porque está consciente do tanto que possui para dar. E sabe que não perde, porque tem. Mas esse ter não é uma posse material, né? É um ter num sentido muito mais profundo. Então, ao libertar-se dessa propriedade total, acaba repartindo com o outro, mantendo-se assim integral, livre de posses ilimitadas do amor. Essa transitoriedade dos espaços físicos não mais são capazes de nos aturdir, porque o nosso espaço emocional alargou as suas fronteiras. A vida material, ela tem limites mais concisos, mas quando a vida material é interrompida pela morte, o ser transfere para a vida verdadeira, a vida espiritual, novas noções de espaço. Os termos espaço-tempo têm outras significações, né, muito mais abrangentes. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. O problema do espaço é também o problema do ser, atravessado pela cultura, pela moral, pelo aspecto social e, sobretudo, psicológico. Que nós possamos refletir sobre isso para poder dar mais sem necessariamente esperar a contribuição. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos e até a próxima, se Ele assim permitir. Vamos orar para agradecer. Mestre Divino, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos pelo teu amor, por tua paz, hoje, agora e sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, nos encoraje, nos ilumine, nos guarde, nos dê muita saúde, paz, e que todos nós possamos ser abençoados com lucidez e discernimento em tempos tão controversos. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Até a próxima, se Jesus assim permitir.